Pai Senhor, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical de Jovens, a tal chamada EBJ. Eu sou o presbítero Gabriel Gomes e estou na cidade de Criciúma, nos estúdios da ADC TV, e você está no canal ADC Educacional. Aqui em Criciúma está fazendo um friozinho daquele bem bom, né? Tá frio aqui, nós estamos no sul do sul e você está nos acompanhando aqui no ADC Educacional. Já quero lembrar você de você acionar o sininho, fazer seus comentários e nos ajudar nesta aula tão importante. Nesta aula que nós estamos no segundo trimestre, né? Segundo trimestre, já quase acabando o segundo trimestre, na lição 10, né? Nós estamos trabalhando nesse trimestre o padrão bíblico para a vida cristã. Nós trabalhamos a realidade bíblica em vários assuntos, né? Eu não vou falar todos aqui, você tem o seu sumário aí na sua casa, mas hoje nós vamos trabalhar a lição 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, né, a missão aí nesse domingo de lecionar aos nossos jovens e falar da importância da vida de Jesus. Nós inculcarmos na cabeça dos nossos jovens quem é Jesus. Aliás, quando você fala em Jesus Cristo, você ouve muitos relatos de pessoas que querem definir quem foi Jesus Cristo na Terra. Alguns falam que Jesus Cristo foi apenas um líder. Outros falam que Jesus Cristo foi apenas uma pessoa. Outros falam que ele foi um ser espiritual que passou por aqui só. Outros falam que Jesus foi ninguém mesmo, só um homem qualquer. Mas o que a Bíblia fala? Quem era Jesus? É isso que nós trabalharemos nesta lição e eu quero que você fique comigo e acompanhe. Eu fiz algumas anotações, está aqui meu tablet, Bíblia, lição, e bora lá que Deus tem realmente uma palavra para os nossos corações e para os jovens para que eles possam crescer em conhecimento e eliminar todas as heresias que estão sendo faladas por aí. Vamos lá para o nosso tema? Então, o nosso tema, lição 10, diz assim: a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também o nosso texto do dia, que se encontra em Mateus, capítulo 1 e versículo 21. Eu vou ler com você. Diz assim a Sagrada Escritura: e ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui você já tem uma noção daquilo que Jesus veio fazer na terra, né? Salvar a humanidade dos seus pecados. Uma humanidade que estava corrompida, uma humanidade que estava levada ao fracasso e à morte, né? Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2 que nós estávamos condenados à morte, né? E ele nos deu vida, nós já estamos mortos pelos nossos delitos e nossos pecados. A síntese do dia, ou o resumo da lição, diz assim: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecado. Então, o único que pode perdoar pecado é Jesus, através do sacrifício da cruz. Você tem também, aqui na nossa lição, nós temos alguns objetivos, né, das nossas lições, que é primeiro mostrar quem foi Jesus Cristo. Então, o professor nesta lição vai ter esse objetivo de mostrar quem foi Jesus Cristo. Para nós, na Terra, o que Jesus fez. Nós temos também saber o que os homens dizem ser Jesus Cristo. O que o mundo fala quem é Jesus Cristo. E conscientizar os nossos jovens que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único. Não existe outro. Na lição, antes da introdução, nós temos o texto bíblico em classe, que se encontra em Marcos, capítulo 14, do versículo 58 ao 64. Eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, mas eu quero lhe aconselhar a você ler com o seu jovem naquele domingo de manhã. Se for aqui no sul, vai estar friozinho, né? Então, dá aquela vontade de dormir.
Então eu vou lá vai um conselho, né? Faça eles ler junto com você, professor, cada um lê um versículo. Se possível, leva aquele cafezinho para dar uma acordada, ou o tal do chimarrão. Isso ajuda bastante para que o jovem preste mais atenção na aula que será dada no domingo pela manhã. Vamos lá. Introdução. A introdução diz assim: o mundo em que vivemos vem passando por inúmeras transformações no comportamento e no pensamento das pessoas. Dentro dessa perspectiva, a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano a ponto de considerarem ele um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. Contudo, o que a Bíblia afirma a respeito de Jesus e o que isso afeta a nossa vida, e o que vamos estudar nessa lição. Então, nessa lição nós estudaremos o que é Jesus, quem é Jesus, mas estudaremos também as heresias que são faladas, o que as pessoas estão falando sobre Jesus e estão distorcendo. Aliás, as pessoas distorcem quem é Jesus até mesmo para ter abertura para viver uma vida, uma prática de vida, um dia a dia de pecado e com as suas mazelas, com os seus querer, com aquilo que querem fazer. Então elas tentam dizer que Jesus foi um louco que passou por aqui, um ajudador, um judeu ilustre, né? Ou só foi alguém, um grande mestre moral, mas nada mais do que isso. Mas essa não é a verdade e é o que vamos trabalhar nessa lição. Primeiro, trabalharemos o primeiro tema, o primeiro tópico: quem foi Jesus? Primeiro de tudo, ele estava com Deus. Quem foi Jesus? Ele estava com Deus. Eu anotei aqui, antes de tudo, é preciso entendermos que Jesus estava com Deus. A palavra aponta que no princípio era o verbo, né? Ou seja, Cristo estava lá. Cristo estava lá no princípio. Cristo é o verbo. A palavra nos diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada é possível fazer. Antes que pudéssemos medir o tempo com dias e meses, ele estava lá. João, o discípulo amado, aponta Jesus como aquele que estava desde o princípio. E nós observamos isso quando o próprio Deus faz o homem, né, do pó. O que ele vai dizer? Façamos, no plural, façamos nossa imagem e semelhança. Então Jesus estava no princípio, ele era o verbo, e isso a Bíblia deixa muito claro nas Sagradas Escrituras, que Jesus estava no início de tudo. O segundo subtópico vai dizer a vinda anunciada por profecias. A vinda de Jesus ela foi anunciada por vários profetas para que não houvessem dúvidas que o Cordeiro de Deus chegaria. No Antigo Testamento, nós vemos Deus anunciando isso pelos seus profetas e dando pequenas dicas através das histórias mencionadas de que era preciso um Salvador, visto que a humanidade estava corrompida e estava atolada no pecado. Paulo diz que nós estávamos afundados no pecado, né? Nós estávamos terrivelmente no pecado, abundado no pecado, mas a graça do Senhor superabundou a gente e nos tirou desta realidade, né? Então, era preciso um Salvador, um Cordeiro, e vimos isso em Abraão e Isaque. Vimos a referência do Cordeiro também nos sacrifícios que o povo fazia para perdão dos pecados. Vimos isso também ao mencionar a saída do Egito, que o povo estava escravizado, o sangue do Cordeiro que precisava estar pintado nas portas, porque Deus tinha falado com o faraó através de Moisés e Arão e dito: olha, eu vou passar o anjo da morte lá, vai morrer todo mundo, mas aquele que tiver o sangue do Cordeiro
na porta, o primogênito não vai morrer. Então, alguém precisava morrer aquele dia. Ou o cordeiro, através do sacrifício, ou o primogênito morreria. Então, quem colocasse o sangue na porta, a morte, o anjo da morte, não passaria para matar o primogênito. E isso já indicando o cordeiro imaculado que foi para a cruz do Calvário, Jesus, que morreu pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, temos também uma pequena dica de como Jesus morreria, por exemplo, e mencionada na lição do qual estamos dando de forma escrita. Em Salmos 22, você lê com o seu aluno, do verso 1 ao 31. Então, aqui nos mostra, né, o Velho Testamento indicando e como que esse cordeiro morreria, né? Que seus pés seriam perfurados, que as suas mãos seriam perfuradas. Então isso tudo já indica esse cordeiro, essa vinda do Messias que ia vir e que iria morrer por nossos pecados. Vamos lá, o terceiro subtópico diz que Jesus foi nascido de uma mulher. Quando ocorre a queda no jardim, né? Reparem naquilo que Deus libera sobre a serpente que representa o diabo, né? A mulher. Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a serpente, né? E em Jesus isso se cumpre, isso é uma realidade. Era necessário que ele viesse ao mundo como nós, nascesse de uma mulher, 100% homem, 100% Deus, né? Professor, e aqui é muito importante você fazer os seus alunos se apaixonarem. Pelo fato de que Jesus sentiu dores humanas, Jesus passou por aquilo que nós passamos e de que ele esteve com a humanidade. Aquele tema que nós falamos que Jesus é um Cristo relacionável, né? Aqui eu trago uma pequena ilustração para você fazer com seus alunos. Leve eles a pensar que Jesus caminhou pelas ruas da cidade como um homem, né? Que Jesus sentiu dores como nós sentimos, que Jesus sentiu fome e sentou na mesa para comer conosco. Peça aos seus alunos para imaginarem quão incrível não deve ter sido Jesus de carne e ossos ao lado da mesa. Há muitas teorias de que ele não tinha um corpo humano, de que era apenas um homem sábio, mas nós cristãos, né, precisamos entender que ele foi 100% Deus e 100% homem. Jesus andou, né, sobre a terra. Jesus esteve conosco e você precisa deixar claro isso para os seus alunos. Dizer aos seus alunos o quanto Jesus esteve conosco, né? Jesus sentiu amargura, dor, né? No Getsêmani, antes de ir à cruz, Jesus chegou a falar, se possível, passe de mim esse cálice. Então Jesus era carne como eu e você, né? Só que era 100% homem e 100% Deus. Não foi tentado, mas não caiu no pecado, né? Igual muitas das vezes a gente comete erros, falhas, mas Jesus não cometeu nenhuma, mas esteve entre nós e sentiu a nossa dor, sentiu tentações também, e isso prova o quanto Cristo entende também a dor do ser humano. Vamos lá? Então, ficou muito claro aqui, ele estava com Deus no princípio, o Velho Testamento já anunciava por profecias, e ele foi nascido de uma mulher e esteve entre nós. O segundo tópico na nossa lição vai dizer: quem dizem os homens que eu sou? O primeiro subtópico diz: quem dizem que eu sou, né? Eu anotei aqui. Aqui, querido professor, você pode questionar os seus alunos, faça um questionamento a eles, né? Quem eles pensam que Jesus é? Talvez um papel, uma caneta, até para eles escrever isso. Faça essa pergunta para ou todos da classe, ou façam grupos. Isso ajuda bastante a sua classe
participar da aula, né? A verdade, o próprio Jesus questionou os seus discípulos para testar, né, se de fato eles sabiam quem ele era. Há algumas falas não cristãs que apontam que Jesus poderia ser 3 tipos de coisas, né? Jesus faz essa pergunta aos discípulos, né? E o mundo diz que Jesus não é esse Messias que veio trazer a salvação. Por exemplo, alguns falam que Jesus é um louco, tem a capacidade de dizer isso, né? Alguns dizem que ele não estava em seu juízo perfeito, né, mentalmente perfeito, mas se de fato isso fosse verdade, ele teria sofrido as consequências. Jesus era uma pessoa equilibrada, calmo, sábio, paciente e muito longe de beirar a loucura. Ele era muito lúcido, sabia o que estava fazendo, sabia aonde estava caminhando. Outros dizem que Jesus é um mentiroso. A segunda fala é a afirmação ou a hipótese. Era que Jesus era um mentiroso, que buscava enganar as pessoas, que levou uma multidão de engano, né? Jesus abominava a mentira. Era totalmente diferente. Além de não ser mentiroso, Jesus abominava essa tal atitude de mentira, né? Não há sequer uma descoberta de mentira sobre ele. Mesmo após tantos anos, seu ensino continua sendo seguido sem mácula de mentira. Se fosse uma mentira mesmo, se Jesus era um mentiroso, nós não estaríamos aqui pregando a palavra e anunciando a verdade. E essa verdade que vem vindo dia após dia. Mas há pessoas que falam, né, que Jesus era um mentiroso. Isso era realmente um descaso, né? Outra pergunta aqui que eu quero deixar: Jesus era Deus? Ele operou milagres e perdoou pecados, alguns pecados, né? Perdoou pecados, algo que apenas Deus poderia fazer. Houve vários registros, curas como Jesus perdoando os pecados de pessoas. O paralítico em Cafarnaum é um exemplo disso. Além de perdoar pecados, ele venceu a morte, né? Ressuscitando ao 3º dia e aparecendo por diversas vezes aos seus discípulos. Uma prova de que isso apenas Deus poderia fazer. Então, realmente, ele era 100% homem, mas 100% Deus. A Bíblia vai dizer que ele deixou a sua glória e habitou entre nós. Meus queridos, vamos lá para o outro tópico. Só estou com um probleminha aqui. O Fidelinho já vai me ajudar e nós vamos dar continuidade aqui. Nós vamos trabalhar esse nosso 3º tópico, né? Porque Jesus é o único, né? E só Ele pode trazer salvação. Que é algo muito importante, que é o nosso 3º tópico da nossa lição, que nós vamos trabalhar e vai ser muito importante também esse tema para os nossos jovens. Vamos lá. Por que Jesus é único, né? O primeiro subtópico vai dizer: só Ele pode trazer salvação e nos transformar. Aliás, foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Jesus é o único caminho, né? E ninguém vem a Deus senão por mim, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos de um cordeiro, nós precisávamos de alguém que quitasse a nossa dívida de pecado, né? E isso já foi falado aqui em outras lições. Precisávamos de alguém que acabasse de uma vez por todas com aquilo que nos separava de Deus. E ele veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, para ser o cordeiro perfeito, sem mácula, sem nenhum pecado. Após seu sacrifício, não são mais necessários novos sacrifícios, pois ele quitou todas as nossas dívidas. Então, Jesus é o único caminho e você precisa deixar claro isso ao seu aluno. Ele é o único caminho que nos traz salvação e nos transforma.
Então, foi por Jesus que a igreja hoje tem vida, né? Outra coisa, só Ele nos concede o seu Santo Espírito. Jesus sentiu a nossa dor. É aquilo que nós falamos, Ele esteve entre nós aqui. Então, como Ele sentiu, Ele sabia que seria muito difícil para nós vivermos, né? Continuar sem Ele, então, Ele nos deixou o seu Espírito, né? O Espírito Consolador, o Consolador que por meio dele somos guiados, né? Aliás, o tema aqui da nossa convenção aqui no estado de Santa Catarina é conduzidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo deixou, ou melhor, Jesus deixou o seu Espírito, né? Deixou o Paracletos, deixou o Espírito Santo para que possa nos conduzir, né? O Espírito nos instrui, o Espírito nos ensina o que devemos fazer e quando e como fazer, né? Ele nos deixou um amigo, alguém para que podemos pedir ajuda quando não sabemos como orar. E nós precisamos valorizar esse presente. Precisamos nos importar com a doce presença do Espírito Santo. E aqui, meu amigo professor, seria interessante questionar os seus alunos sobre quem eles pensam que era o Espírito Santo. Após isso, você deixa gravado no coração deles de que eles têm um ajudador, alguém que está com eles, com o Espírito Santo. Através da morte de cruz, quando Cristo morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, mas deixou alguém para que nós possamos proclamar que sim, Jesus nasceu numa manjedoura e de uma mulher. Que sim, Jesus aos 30 anos se batizou e durante 3 anos com o seu ministério trabalhou, andou nessa terra, passeou, sentou com seus discípulos, né? Cortou o pão da Santa Ceia, esteve, se alimentou junto com seus discípulos, teve na casa do mais pobre, teve na casa do Zaqueu que estava lá na árvore. Jesus era 100% homem. Mas quando ele foi assunto ao céu, ele não deixou a sua igreja sozinha. Ele deixou o Espírito Santo para conosco, para que nós possamos viver uma vida em comunhão com Ele. Vamos para a nossa conclusão desta aula? A conclusão diz assim: não se pode pensar no cristianismo sem que Jesus seja mencionado, pois Ele é a origem da fé cristã. E o nosso destino eterno repousa sobre o que cremos acerca de Jesus Cristo e de sua obra na cruz, e de como agimos diante do que disse. Por mais que isso pareça ser exclusivista aos olhos de quem defende politicamente correto, Jesus deixou claro que só Ele é o caminho para se chegar a Deus. Só o cristianismo, mediante os evangelhos, apresenta o Messias enviado por Deus para reconciliar o homem com Ele. Então, nós terminamos mais uma aula e eu quero dizer para você, professor, deixe claro para o seu aluno: Jesus não foi um mero homem que esteve na terra. Jesus deixou a sua glória e habitou entre nós. E é só através dele que nós encontramos salvação. Eu quero deixar aqui um abraço ao nosso muito digno pastor Roberto Ronato Weiler, nosso presidente, nosso vice-presidente, pastor Adriano Sebem, nosso superintendente da escola dominical, pastor Carlos de Souza, coordenador da DC TV, pastor Ramon Melo de Oliveira, o nosso diretor de imagem, presbítero irmão Adriano Fidelis, que hoje nos socorreu aqui, deu um probleminha, mas ele veio correndo aqui e nos ajudou. E também mandar um abraço aqui ao Julian Pereira, que fica aí nas artes dos slides, tópico, para ficar melhor a sua aula e você poder compreender melhor. Gente, acabamos mais uma lição, já estamos chegando no fim, né, do nosso trimestre. Faltam apenas 3 lições, mas uma lição muito importante, né, a realidade bíblica sobre Jesus Cristo. E eu quero desejar uma boa aula para você, que Deus abençoe a tua semana, os teus dias, que Deus abençoe o caminhar aí, a sua aula com o seu aluno e seja uma bênção. E não se esquecendo, continue estudando a palavra de Deus e ajudando o seu aluno.
E vamos andando, né? Vamos caminhando. Sabe por quê? Porque vamos que a vida não para. Deus abençoe a tua vida.